Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos conhecer o Museu Vivo do Padre Cícero, que fica no Ceará, Juazeiro do Norte, bairro do Horto. Caminhando eu vou para Juazeiro. Daqui de cima da Serra do Horto, Padre Cícero vigia e abençoa o Juazeiro e o Nordeste. Para Juazeiro. Aqui no sertão, todo mundo conhece a figura de batina surrada e cajado na mão. Padre Cícero é considerado o anjo guardião do povo nordestino brasileiro. Um santo milagreiro. Lembrai do meu Padre Cícero, que somos vosso número. Abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro. Cícero Romão Batista foi ordenado padre em 1872, quando instalou-se na pequena vila do Juazeiro e desenvolveu um intenso trabalho pastoral com pregações e conselhos. Assim, ganhou rapidamente a simpatia dos habitantes, passando a exercer grande liderança na comunidade. Se tornou uma das figuras mais influentes no âmbito social, político e religioso do Ceará. Depois de ser chamado de herege pela igreja e obrigado a se afastar de seu trabalho como padre, se elegeu o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, em 1911, quando o povoado foi elevado à cidade. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do Padre Cícero, dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna, habitada por cerca de 50.000 habitantes, com 8.000 casas aproximadamente. No final dos anos 1920, Padre Cícero perde sua força política. Porém, seu prestígio como santo milagreiro aumenta cada vez mais. Falece em 1934, mas até hoje, todo ano, milhares de romeiros vêm de todo o Nordeste para agradecer Padre Cícero. O Museu Vivo do Padre Cícero é a prova disso. Aqui ele construiu um prédio que ia ser um mosteiro para os benedetinos, para que eles pudessem fazer aqui no Nordeste, como na Europa tantos séculos antes, um trabalho de transformação, educação, de organização popular para que houvesse possibilidade de boa convivência com a seca. Padre Cícero, em 1923, passou para uma perspectiva nova, fazer do Casarão e do Horto e de Juazeiro um lugar de formação espiritual, humana e estudo. E assim ele apontou para o futuro por meio da educação e da formação, inclusive profissionalizante. Mesmo com a presença das beatas aqui no Casarão, nessa janela, nessas portas que nós vimos, o prédio andou se estragando com o tempo e, diante da dificuldade da incompreensão comum, ficou por muito tempo em situação crítica. Em 1998, aconteceu um novo projeto de restauração do prédio e então aqui nasceu agora o Museu Vivo do Padre Cícero, um museu criado pelos próprios romeiros que vem trazendo tantos ex-votos, lembrança de família, lembrança de graças alcançadas. O prédio continua com sua característica de casa de oração ou casa de milagres. Os romeiros ainda vêm em grande número para rezar, agradecer e ficar em companhia do Padinho Cício, como é carinhosamente chamado por aqui.
Além dos ex-votos, o museu é composto por cenas cotidianas do Padre Cícero feitas com bonecos de cera no lugar dos personagens. Uma cena que realmente acontecia, que quando ele estava nessa casa, ele fazia as refeições aqui. Aí entre eles está o Dr. Foro Bartolomeu, que era deputado federal e médico, Aureliano Pereira, que era um romeiro de Alagoas, foi um dos primeiros romeiros que chegaram aqui na cidade. À direita do Padre Cícero, a Beata Mocinha, que era a governanta da casa dele, era pessoa de confiança. E à esquerda, Terezinha, que também morava e trabalhava na casa dele, no serviço doméstico da casa. Essa é uma das salas de ex-votos trazidos pelos romeiros. Ex-votos são objetos ofertados em agradecimento por um milagre alcançado. Normalmente, esses objetos têm a ver com a graça recebida. Por exemplo, quem se curou de um problema na perna faz uma cópia dessa parte do corpo para trazer para cá. Aí aqui nós temos várias peças, muitos seios, muita cabeça. Nós temos também os ex-votos, que são as bandas que passam por aqui, fazem para fazer sucesso, para conseguir gravar. As camisas de time, que às vezes os jogadores vêm, os torcedores também. Carrinhos que a pessoa consegue vender, ou consegue comprar, todos são ex-votos. Temos aqui também grinaldas, são promessas relacionadas ao casamento. Elas fazem a promessa para casar ou para serem felizes. Eu pedi licença a Padre Cícero para residir na cidade dele. E ele me concedeu toda a licença do mundo, porque assim, aqui eu sou muito feliz, aqui eu me formei na URCA, aqui eu formei a minha família, conheci meu esposo, Dorian, e nós temos 2 filhos, certo, lindos, nascidos aqui, então eu acredito muito no Padre Cícero. O maior milagre dele, bem se pode ver que é o Juazeiro, né, uma cidade hoje referência. Então o horto aqui, não só para o Juazeiro, mas para todo o Nordeste, para as pessoas que são devotas do Padre Cícero, é lugar de fundamental importância, porque é aqui que as pessoas realmente se sentem mais próximas de Deus, mais próximas do próprio Padre Cícero e vêm aqui agradecer, fora a questão natural, que é um lugar muito belo, um lugar muito agradável, com a vista privilegiada aqui de todo o Vale do Cariri. Gente, essa sala aqui é a sala do Coração de Jesus, que é esse quadro que vocês estão vendo. O Coração de Jesus era o santo de devoção do Padre Cícero. O quadro pertenceu ao padre. O Padre Cícero trouxe o quadro de Roma. Ao chegar ao Juazeiro, o Padre Cícero, com este quadro, acredita-se que ele tenha inserido as renovações do Coração de Jesus aqui na nossa cidade. Eu acredito que na casa de vocês, ou dos avós de vocês, seja rezada a renovação do Coração de Jesus, né? Alguém aqui tem renovação na casa? Sim. Esse era o quarto onde o Padre Cícero dormia quando vinha para essa casa. Ele vinha sempre para cá? Todos os finais de semana. Aqui a segunda cena está representando o Padre Cícero no momento de repouso. Ao lado, há algumas vestes doadas pelos padres salesianos para ficar aqui no museu. Relíquias que eram modelos antigos, como se fosse a da época do Padre Cícero usava. Ao lado também temos outras vestes que também foram doadas. Aqui também temos objetos que pertenceram ao Padre Cícero. O baú, o oratório e a sineta. O
maior líder político e religioso do Ceará, agradava o povo, mas incomodava a Igreja Católica. Até hoje, 80 anos depois de sua morte, ainda é proibida imagens dele nos altares das igrejas brasileiras. Tem uma romeira que falou num dia que tipo de santo é o Padre Cícero. Então ela diz, olha, meu padrinho Cícero é o santo que fica no sol, porque os outros santos têm direito de entrar na igreja. Ficam numa boa, na sombra da igreja, mas meu padrinho fica lá no sol, em cima, no meio de uma praça, perto da igreja, porque não pode entrar como estátua, não pode entrar oficialmente dentro da igreja. Eu achei essa imagem extraordinária, porque revela o seguinte, meu padre sabe o que é o sofrimento do calor do nordestino, que trabalha até meio-dia, 1h da tarde, trabalhando na roça. Meu padrinho sabe disso, comeu o mesmo feijão, diz um outro romeiro. Ele comeu a mesma comida do que a gente, sofreu, ele sabe o que é a seca no sertão. Meu padrinho é nosso. Eu já vim agradecer muitas graças ao Padre Cícero. Promessa, subindo aqui o horto a pé, aqui mesmo no casarão, rezando para ele. Eu creio muito assim no Padre Cícero. Aqui são os potes, a sala dos potes, é uma tradição da casa, como aqui não tem água. Padre Cícero, quando subia com as pessoas, já trazia um animal com água para dar às pessoas que subiam o horto com ele. Então, ele pediu, antes de morrer, que não deixasse faltar água para os romeiros na casa dele. Então, hoje a gente mantém, os romeiros chegam aqui, tiram a água com esse copinho aqui, colocam nesse menorzinho aqui e tomam. Também levam para casa, para as pessoas que estão doentes. Tem história de gente que já se curou com essa água. Essas peças que vemos aqui pertenciam ao casarão, mas na reforma tiveram que ser substituídas. Agora, elas ficam expostas ao público como forma de resguardar a memória. Aqui nós temos uma vitrine com casinhas, que eles fazem também a promessa para conseguir uma casa, para conseguir vender a casa. Quando eles conseguem, eles trazem a casa como agradecimento, uma réplica. Nós temos também painéis com fotos de famílias, que as fotos também, ela tem uma diferença nos ex-votos. Elas também são ex-votos, mas servem também para fazer o pedido. Sempre quem traz a foto são terceiros. É como se a sua fé valesse mais para o próximo do que para si próprio. Nós temos também as fotos 3x4, que nós recebemos muitas fotos, então a gente faz esse painel todo ano, a gente faz um diferente, porque todo mundo que traz a foto quer se ver nesse painel. Aqui também nós temos os ciganos, que é uma cultura diferente, mas Padre Cícero também tem esse dom de trazer para o Juazeiro culturas diferentes, pessoas de todo mundo. Aqui é a nossa sala mais importante, é a sala do Santíssimo. É aqui nessa sala que eles fazem as suas orações, seus agradecimentos e choram também suas percas. O Santíssimo está exposto aqui todos os dias. Tem Gabriel e Rafael, que são os guardiões do Santíssimo. Uma das maiores polêmicas na vida do Padre Cícero está ligada ao mistério da hóstia que sangrou ao ser colocada por ele na boca de uma beata. Ah, mas só no próximo bloco. Até já! Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cícero Romão. Viva meu padrinho, viva também. Estamos de volta a Juazeiro do Norte, no Ceará, para continuar nossa visita ao Museu Vivo do Padre Cícero. O museu é resultado da devoção do povo nordestino ao Padim Cício, que viveu aqui até 1934, quando faleceu, mas que é considerado até hoje o santo protetor dos nordestinos. O casarão, ele faz parte não só do legado
do patrimônio histórico deixado pelo Padre Cícero, mas faz parte também do legado religioso deixado pelo padre. Para os romeiros, o casarão, ele é um templo, é como se fosse uma igreja. Eles vêm para essa casa para rezar. Aqui eles vêm fazer os seus pedidos, eles vêm agradecer as suas graças alcançadas. O Padre Cícero não foi só um padre, ele foi um padre carismático. O Padre Cícero teve uma grande força política na sua época, era grande conselheiro. Para os romeiros, o Padre Cícero era advogado deles, médico, um pai, um padrinho. A fé traz os romeiros. Muitos deles dizem que o horto é um pedacinho do céu na terra. Aqui é a entrada do Museu Vivo do Padre Cícero e é aqui que explicamos, né, sobre a história da vida do Padre Cícero. Começando pelas fotos, temos a foto do Padre Cícero quando entrou no seminário, ao lado do amigo dele. E mais embaixo temos o pai do Padre Cícero, Joaquim Romão Batista, e ao lado a mãe, a Dona Quinô. Então aqui são pessoas influentes, né? Como o Padre Cícero foi um político também, está ele ao lado do João Tomé de Saboia, que era o presidente do Ceará na época. E aqui algumas fotos do horto antigo. Em seguida, aqui damos a trajetória, onde são divididas as cenas e os ex-votos. As cenas são reconstituições de situações cotidianas da vida de Padre Cícero feitas em cera. Como essa, em que ele aparece orientando um professor. A cena ilustra a capacidade marcante do padre em orientar pessoas de todas as classes culturais e sociais. Prova disso são os ex-votos, objetos feitos em agradecimento a causas alcançadas, deixados aqui no museu pelos romeiros. Nessa sala ficou mais bem representados os desejos e os sonhos alcançados pelos romeiros e pelos devotos do Padre Cícero. Nós temos aqui nesse painel vários diplomas para quem queria cursar uma universidade ou passar no vestibular. Nós temos fotos também de formatura, que são tudo peças originadas de um sonho que tinha de conseguir cursar sua universidade, ter uma certa profissão. A promessa é feita por pessoas que têm fé e têm desejo de alcançar uma graça, de realizar um sonho. A promessa também, ela é em 70% ela é feita por uma pessoa fazendo para outra. Então a promessa é feita por terceiros. É raro uma pessoa fazer uma promessa para si. A promessa é uma coisa muito de comunidade. Trazer o ex-voto não é só pagar a promessa, é dar o seu testemunho. É mostrar para o mundo que a sua graça foi alcançada. Venho aqui já há 8 anos visitando o Juazeiro, este museu, e essa figura que é Padre Cícero Romão Batista. E o motivo de vir aqui, fazer aquela experiência de fé, a experiência de fé forte que teve de Padre Cícero e que tantos homens e mulheres, nesses 100 anos de Juazeiro, né, têm vivenciado e experimentado. Aqui nós temos algumas cartas escritas por Padre Cícero. São cartas autênticas. Na verdade, são respostas. E quando eles não conseguiam vir para o Juazeiro, que tem o costume de vir todos os anos, quando eles não conseguiam vir, que tinha alguém doente em casa ou estava doente, eles mandavam uma carta pedindo para Padre Cícero ensinar o remédio. Dizia o que estava sentindo, então Padre Cícero, como inúmeras coisas que ele conhecia, ele também sabia muito de fitoterapia. Ele ensinava a planta e ensinava também como era que tomava. Para essa cartinha aqui, Juazeiro, 13 de abril de 1930. Minha afilhada Maria das Dores, a paz de Deus aguarde, que é um cabeçalho que ele usava sempre em todas as cartas. Recebi a sua cartinha. Tome cozimento de batata de purga, jarrinha e pé paconha por um bom tempo.
peço que reze o Rosário da Santíssima Virgem todos os dias, com sua família, e serão todos felizes. Orem sempre por mim. Deus abençoe a todos. Seu padrinho, Padre Cícero Romão Batista. Aqui temos mais uma sala de ex-voto, onde fica algumas fotos de pessoas enfermas, pedindo oração ao Padre Cícero para serem curadas. Ao lado aqui temos uma batina de graça alcançada, de um devoto, modelo que o Padre Cícero costumava usar. Essa sala de ex-votos é reservada ao tópico casamento. É muito comum as noivas doarem o vestido depois da graça alcançada. E como são muitos por aqui, o museu os empresta para futuras noivas que não podem comprar o próprio vestido. Um belo empurrãozinho para subir no altar. Nessas fotos estão mulheres que pediram intervenção do Padre Cícero para conseguir casar ou serem felizes no matrimônio. Eles podem contar histórias sobre o Padre Cícero, aumentando os milagres que o Padre Cícero fazia, porque isso é típico de qualquer pessoa que começa a contar e aumenta, mas é comprovado na vida do Padre Cícero, e nos arquivos que eu estudei, que eu abri, que o Padre Cícero realmente recebia loucos, amarrados, e que ele mandava desamarrar aquele louco que se ajoelhava frente a ele e Padre Cícero abençoando ele e ele ficando bom. Então, nessa última cena está o Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo, que é a beata do fenômeno da hóstia. O Padre Cícero foi dar comunhão a ela e a hóstia se transformou em sangue. Foi a partir desse momento que se formou toda essa comoção em torno do Padre Cícero na questão da santidade. Essa foi uma das maiores polêmicas na vida do Padre Cícero. O mistério da hóstia que virou sangue ao ser colocada por ele na boca da Beata Maria de Araújo, em 1889, o que ele acreditava ser firmemente um milagre. O Padre Cícero acreditou que fosse de verdade um milagre, uma ação de Deus. O bispo questionou, absolutamente negou, exigiu que o Padre Cícero também negasse. Mas, por isso, em Roma, houve uma espécie de acordo pelo qual foi pedido a ele de não falar mais no assunto. Esse fato, de certa forma, é o que ainda marca a santidade do Padre Cícero. Se ele um dia for proclamado santo, como nós pensamos, a razão principal vai ser dessa profunda fidelidade e obediência dele à Igreja, a si mesmo, a sua vocação. O que a Igreja fez para condenar o Padre Cícero ajudou, no fundo, o povo a se identificar ao próprio Padre Cícero. Ele percebeu que, na realidade, Padre Cícero era injustiçado. Como ele, povo nordestino, sofredor, mal compreendido, desvalorizado. Então, cada vez que a Igreja condenava o Padre Cícero, que só fazia para o povo o bem, então é claro que o povo se identificava cada vez a ele. Fizeram mil propostas para ele sair do Juazeiro e receber outra missão fora de Juazeiro. Padre Cícero achou melhor sofrer aqui, ser injustiçado, mas não abandonar o povo. Isso o povo não esquece nunca. Lembrai do meu Padre Cícero, que somos vosso número. Abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro. A polêmica religiosa que martirizou a vida de Padre Cícero foi o embrião das grandes romarias.
Cerca de 2,5 milhões de fiéis são atraídos por ano a Juazeiro do Norte. Se você ficou instigado a vir conhecer, anote o endereço: Bairro do Horto, Juazeiro, Ceará. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!